Um futebol fraco, terrível de assistir. Melhora, qual vai ser a próxima desculpa? Jogo 9h30 da noite numa quarta-feira? Ai meu Deus, o time assim não desempenha. É sempre uma desculpinha. Fala nação, sejam muito bem-vindos ao Flamengo em Forma e hoje veremos as últimas novidades sobre o Mengão. Infelizmente o Flamengo foi derrotado no clássico contra o Botafogo, perdeu jogando no Maracanã, a partida foi muito cedo, 11 horas da manhã no horário de Brasília, o técnico Tite reclamou do horário, reclamou que estava muito calor, isso e aquilo, mas enfim, o calor foi para as duas equipes. As duas equipes ali são do Rio de Janeiro, ou seja, não é desculpinha, perdeu porque estava de manhã, nada de desculpinha. Botafogo também jogou às 11, jogou muito bem, conseguiu propor o jogo deles ali. Flamengo teve na maior parte do tempo o controle do jogo, a posse de bola, mas na hora principal, que era a hora de meter para dentro do gol, infelizmente não conseguiu concluir, nem sequer deu um chute a gol. Isso passa muito pela culpa ali do treinador. Ele tem a parcela dele de culpa nesse resultado, sem sombra de dúvidas, e também ali um momento onde você espera bastante de Arrascaeta, de Pedro, do próprio De La Cruz, que correu bastante até, assim fez uma partida razoável, mas o Flamengo não conseguiu implementar o seu jogo e principalmente concluir a gol, faltou bastante isso. E no programa de hoje do SBT Esportes Rio, Vene Casagrande, ele que é flamenguista, detonou o técnico Tite, esculachou a maneira que o Flamengo resolveu jogar essa partida e foi muito zoado pelo pessoal do programa ali, já que a Fernanda, apresentadora, ela é botafoguense, então sempre tem essas rusgas. Enfim, é sempre legal, um clima bem bacana do programa. Deixaremos aqui na descrição o link para que vocês sempre possam acompanhá-los na íntegra. Antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo em Forma. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo, ver tudo o que aconteceu, que tá bem legal, uma análise bem interessante do Vene e também um pouco de resenha para poder descontrair o ambiente. Vamos ver. Feira, ninguém tira a minha paz. A quinta tem esse negócio de outro jogo e tal, outra coisa. Mas até quinta-feira, ninguém vai me irritar, nem você. Inclusive, Vene Casagrande... Não, vai demorar pra ele te irritar, né? Vai demorar, Pedro? Vai demorar um turno inteiro, no mínimo. Um turno inteiro? É claro, é a próxima vez que ele vai ter uma oportunidade de encontrar o Botafogo. Porque até o momento... A carinha dele. Sacola, toma, 2-0 no Maraca. Eu vou falar o quê? Não tem. Toma. Na Não, verdade, eu juro. Na verdade, Eu juro que eu falei pro Big Boss, eu liguei pra ele e falei assim, Diego, não poupa o Vene não, irmão. Vamos entrar com a força máxima no programa hoje. Não dá pra poupar o Vene hoje. Não, daí ele falou, Pedrosa, mas ele tá muito cansado. Ele veio de uma batida grande, tá muito calor no Rio de Janeiro. E eu, não poupa o Vene. Vai, toma! E ele falou, tá bom, não vou poupar não. Ele quis escutar a até ciência. porque, ultimamente, não tem nada a ver. Se poupar, o jogador pode se machucar. Tem um exemplo. O Arrascaeta foi Não, poupado. e quem perde? Quem perde é o programa. É o programa. Não pode exatamente. perder o programa. Não, o jogador gosta de jogar, Pedrosa. É ritmo de jogo, pô. Eu falo isso. E tem uma coisa aqui importantíssima, ninguém nesse programa concorda com o jogo 11 horas. E já Ninguém. falamos sobre isso. Ninguém concorda, a gente é carioca, mora no Rio de Janeiro, sabe o que é o Maracanã 11 horas da manhã. Mas vem cá, você tá falando isso porque apareceu no seu coração? Porque o Tite falou isso. Eu preciso falar aquilo que tá no meu coração. Eu falei, pronto, vai se declarar pra esposa. Jogo 11 horas da manhã é um absurdo. Falar, Tite, pelo amor de Deus, o que tá no meu coração. Inclusive, a coletiva dele é insossa igual o Flamengo, né? Cabisbaixo, triste, abalado. Um jogo chato de assistir. O Flamengo hoje é chato de assistir. Um time sem graça, sem sal. Um time que não tem nada ofensivamente falando. Defensivamente, um leão, mas mesmo assim tá sofrendo gol pra caramba, porque até o Campeonato Carioca batia no peito e falava, a gente não leva gol. O que adianta, Tite, se ofensivamente falando você não mostra nada? E o Flamengo é isso, é o retrato do que é o Tite na entrevista coletiva. Em entrevista coletiva você mostra pro torcedor como que tá o seu ânimo, a sua disposição. E o Tite é isso. É insosso, é chato, é um time sem graça de assistir. O Flamengo, qual foi a última grande partida do Flamengo? Vamos lá, vamos recordar. Foi o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. De lá pra cá, ou tá jogando mal, ou tem alguns lampejos em algumas partidas, como foi contra o São Paulo, que eu considero alguns lampejos. A postura contra o Palmeiras entra em campo para não perder, não entra em campo para ganhar. A verdade é essa, vem jogando mal. E é uma teoria falando de ciência é uma desculpa toda vez.
Ontem eu tive que ouvir o Kleber Xavier, auxiliar do Tite, falar o seguinte: a gente veio de 3 jogos atípicos. Um jogo na altitude, um jogo em grama sintética e um jogo 11 horas da manhã. Jura, Kleber? Vocês não sabiam disso? O planejamento de vocês foi errado. Vocês chamaram uma pressão para o clássico contra o Botafogo ontem. Vocês chamaram uma pressão pelo desejo de vocês, pela decisão de vocês, pelo planejamento de vocês. E o Flamengo, no mínimo, deveria ter apresentado um bom futebol, sabe por quê? Vários titulares nem viajaram para Bolívia, ficaram no Rio de Janeiro se preparando para esse jogo. E o que a gente pode ver? O De La Cruz, que estava na altitude, foi o jogador que mais correu. O Fabrício Bruno, que estava na altitude, foi o jogador que mais correu. A gente viu um Arrascaeta sendo poupado para esse jogo, saindo com uma lesão muscular. A gente viu um Pedro desempenhando nada dentro de campo. Ô Tite, ou você muda a forma de jogar, a postura de jogar, você entende que você está comandando o Flamengo, que tem uma cultura extremamente ofensiva, ou você vai ter prazo de validade no comando técnico da equipe do Flamengo. Esse ponto do Vene, ele é bem interessante, né? Até porque o Flamengo, ele vem no planejamento, na visão de muitos, errado. Isso vem a cada dia ficando mais claro. Primeiramente, já começa lá pela final do Carioca. Jogo ida e volta contra o Nova Iguaçu. O que o Flamengo fez? Botou o time titular no primeiro jogo, beleza, fez 3-0, partida tranquila. No jogo da volta, poderia colocar o Sub-20, que não perderia pro Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu, mas não perderia. E se colocasse as reservas também, não perderia por 3 pro Nova Iguaçu, pelo menos, não perderia. Então, assim, onde é que o Flamengo pecou? Ele pecou porque ele colocou titular na ida, titular na volta. Beleza, errou. No segundo jogo, acho que foi 0-0, se eu não me engano. 1-0 o gol do BH, foi 1-0, né, gol do Bruno Henrique. Mas não precisava também. Não tinha porquê. Já estava decidido o campeonato. E aí depois teve o jogo contra o Palmeiras. Um clássico, uma partida importantíssima. Fala, não, vamos poupar porque tem o jogo contra o Bolívar. Foram lá, fizeram um time meio misto, meio bagunçado. Beleza. Jogo contra o Bolívar. Não, vamos colocar todos os reservas, porque a altitude e tudo mais, para poupar pro clássico. Clássico contra o Botafogo. O horário do jogo não é muito bom. Então, assim, tem algo muito errado acontecendo ali. Tem que ser resolvido, porque se continuar assim, as expectativas não serão nada boas. Apesar do Flamengo ter começado o ano muito bem, mas agora sim a temporada começa. Carioca é só um aquecimento. São times muito menores. Agora que começa realmente o jogo valendo. Porque o Flamengo hoje é um time sem graça, um time chato de assistir. E repito, a obrigação era ter apresentado um bom futebol contra o Botafogo. Não era obrigação vencer. Vencer, a gente está falando de um clássico regional, de um Botafogo que está sendo muito bem treinado pelo técnico Arthur Jorge. Agora, o futebol apresentado ontem, às 11 horas da manhã, vou falar aquilo que vem no meu coração, Tite. Um futebol fraco, terrível de assistir. Melhora. Qual vai ser a próxima desculpa? Jogo 9h30 da noite numa quarta-feira? Ai, meu Deus, o time assim não desempenha. É sempre uma desculpinha. Por que você não apresenta fatos e não fala para o torcedor o porquê do Flamengo estar jogando tão mal? Ou você não tem uma matéria-prima suficiente para apresentar um bom futebol? É claro que tem. Basta você melhorar o desempenho da equipe. Repito, eu não estou levantando a bandeira de demissão. A minha bandeira aqui é criticar o desempenho do Flamengo, que tem sido horrível. A última grande partida do Flamengo foi no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. De lá para cá, é um desce-sobe, lampejos, contra rivais considerados fracos. A verdade é essa. Atlético Goianiense, Milionários, Palestino. Pô, na boa, não dá pra tolerar o que o Tite vem falando. É sempre uma desculpinha. Mas vamos ver como que vai ser o desempenho contra o Amazonas. Ou a gente vai ter um outro artigo sendo dito pelo preparador físico. Vocês estão... Eu quero uma coisa. Eu tava deixando você dizer... Posso beber água agora? Não, Falei pra caramba. Não, peraí. Bebe água não. Ô, Pedrosa. Água. Não, eu quero saber. Água 1h14 da tarde faz mal. Pedrosa, o que ele faz então? Chama SAMU! Pode aqui, não pode. Calma, preso. Oi, calma, preso. Vamos falar do fogão? Deita e rola. Vamos falar do fogão? Só pra finalizar, parabéns ao Botafogo pela partida de ontem. Jogou bem o Botafogo, não?
Jogou bem mesmo, fez seu papel, né? Fez ali o que deveria ser feito. Não jogou atacando o Flamengo a todo momento, esperou ali os contra-ataques e conseguiu fazer isso. No segundo gol do Botafogo ali, na minha opinião e na opinião de muitos também, foi falta. Mas também não é um gol que decidiria a partida, então por isso não tem toda essa polêmica, né? Se fosse, sei lá, 1-0 com esse gol do Savarino no final do jogo, certamente teria uma confusão gigantesca na imprensa, porque foi falta, claramente, na minha opinião, pelo menos, em cima do Fabrício Bruno, ali ele foi empurrado, mas esse Botafogo acabou fazendo ali o 2-0, e esse jogo fica como um verdadeiro alerta para o Flamengo. Não adianta nada controlar, tentar e tudo mais e não ser efetivo. Não adianta absolutamente nada. E o jogo de ontem, na verdade, mostrou exatamente isso. O Flamengo, em boa parte do tempo, teve a posse de bola, propôs mais o jogo, isso e aquilo, mas quem chutou no gol foi o Botafogo. E só não fez o terceiro ali, 3-0 seria, né? Porque o Rossi fez um milagre no final do jogo, uma defesa espetacular do Rossi, que poucos vão falar, já que o Flamengo acabou perdendo o jogo, aquela defesa não serviu para evitar a derrota, mas fica de alerta esse jogo do Flamengo aí. E na sua opinião, quem foi o destaque positivo do Flamengo no jogo de ontem e quem foi o destaque negativo para vocês do Flamengo no jogo de ontem? Vocês acham que o Tite errou? Não errou? Comente abaixo, é importante saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Por hoje é só, daqui a pouco voltamos com mais notícias sobre o Mengão. Se vocês quiserem também poderão acompanhar aqui, ó, nosso último vídeo postado, é sempre interessante dessa moral, vocês vão ficar por dentro de tudo que rola com o Flamengo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!